Bom, pessoal, então vamos dar sequência à nossa aula. Com base nas questões anteriores, vamos fazer mais essa próxima questão. Essa questão trata determinar o condutor e o disjuntor a ser utilizado com base nos circuitos determinados. Determine a FCA considerando que passam 3 circuitos por conduíte. Então, pessoal, nessa questão, nós vamos determinar o fator de correção de agrupamento e, com esse fator, nós vamos fazer as correções das correntes, tanto para o eletroduto quanto para o fio. Então, determinação do FCA para 3 circuitos por conduíte, ou seja, nessa questão, nesse exercício, nós estamos analisando 3 circuitos por eletroduto. Né? Teremos, conforme a tabela, o fator de correção de agrupamento de 0,7. Então, para 3 circuitos dentro de um eletroduto ou conduíte, o fator de correção de agrupamento é 0,7, de acordo com a tabela que está escrita na tabela na norma ABNT. Corrente corrigida. A corrente corrigida é a corrente nominal, dividida pelo fator de correção de agrupamento. Então, para o circuito 1, nós temos aqui a corrente nominal 4,57 dividido por 0,7. Vai corresponder a 6,52 amperes. Reparem que a corrente nominal de 4,57 ela foi elevada para 6,52. Ou seja, quando você considera apenas um circuito num eletroduto, você tem um fator de correção de agrupamento unitário. Para 3 circuitos dentro de um eletroduto ou conduíte, você tem um fator de correção de 0,7, e esse fator de correção 0,7, ele faz com que a corrente aumente. Ou seja, por que a corrente aumenta? Porque você tem uma quantidade maior de condutores dentro de um eletroduto, que é um ambiente confinado, e a corrente tende a elevar. O circuito 2, de 9,45 amperes, a corrente nominal, dividido pelo fator de agrupamento, ela se eleva para 13,5 amperes. O circuito 3, de 9,45 dividido por 0,7, a gente também tem uma elevação, vai para 13,5 amperes. O circuito 4, de 5,51, corrente nominal, dividido por 0,7, também se eleva para 7,87. Então, a nossa corrente corrigida, considerando 3 circuitos em um conduíte, são esses valores aqui, não mais o valor nominal de corrente. A partir do momento em que a gente tem 3 circuitos no mesmo eletroduto, a gente já tem esses fatores, essas correntes aqui já elevadas. Desta forma, considerando a corrente corrigida pelo fator de agrupamento, a gente determina agora o fio a ser utilizado para essas correntes aqui. Com base na corrente corrigida, ou seja, a gente vai comparar o fio que a gente está escolhendo com a corrente corrigida, né, e com a norma NBR 5410. Para o circuito 1, nós temos 6,52 amperes. O circuito 1, nós identificamos também que ele é um circuito de iluminação. E o circuito de iluminação, a NBR 5410, ela diz que a bitola mínima para um circuito de iluminação tem que ser de 1,5 milímetros. Então, considerando a corrente corrigida, considerando a norma, nós temos para o circuito 1, que é o circuito de iluminação, 1,5 milímetros quadrados. Para o circuito 2, considerado o valor mínimo de 2,5 milímetros. O circuito 2 é um circuito de tomada. De acordo com a NBR 5410, para um circuito de tomada, você tem que ter a bitola mínima de 2,5 milímetros.
Consequentemente, para o circuito 3 e para o circuito 4, que são de tomadas também, nós temos o valor mínimo de 2,5 milímetros. Com base no fio determinado, encontramos a corrente máxima suportada pelo fio, ou seja, em função da bitola de cada condutor, nós temos a corrente máxima suportada por ele. Então, para o circuito 1, de 1,5 milímetros, nós temos a corrente máxima suportada pelo condutor de 17,5 amperes. Para o circuito 2, nós temos aqui um condutor com a bitola de 2,5 milímetros e, consequentemente, uma corrente máxima suportada de 24 amperes. O circuito 3 e o circuito 4 também a corrente máxima do condutor é 24 amperes, porque ambos são de 2,5 milímetros. Assim, podemos encontrar a corrente corrigida suportada pelo fio. Ou seja, a corrente suportada pelo fio vai ser, no caso do circuito 1, a capacidade máxima de condução do fio multiplicado pelo fator de correção de agrupamento. Então, para o circuito 1, nós temos 17,5, que é a corrente máxima, capacidade máxima de condução do fio em meio milímetro, multiplicado por 0,7, que é o fator de correção de agrupamento. No caso, nós vamos ter aí 12,25 amperes. Para o circuito 2, nós temos 24, que é a capacidade máxima de condução, multiplicado pelo fator de correção de agrupamento, que é 16,8 amperes. Para o circuito 3, 24, que é a capacidade máxima de condução do condutor, no caso aqui o condutor aqui é de 2,5 milímetros, multiplicado pelo FCA, que é 0,7. Então teremos 16,8 amperes. O circuito 4 não muda nada, porque o cabo é o mesmo, 2,5 milímetros, corresponde a 24 amperes, e o fator de correção de FCA permanece o mesmo, 0,7, então temos aqui 16,8 amperes. Então, pessoal, essas correntes aqui do cabo, elas foram diminuídas. Repare que a corrente máxima de condução do cabo de 1,5, por exemplo, de 1,5 milímetro, é de 17,5 amperes. Porém, por ele estar dentro do conduíte, nós utilizamos aqui o fator o FCA, e a capacidade dele diminui de condução para 12,25. Bom, então agora nós vamos dar sequência na próxima etapa dessa questão. Bom, pessoal, então agora nós já temos aqui os valores corrigidos, né? Então nós podemos agora dimensionar agora os disjuntores. Então, com base nos valores encontrados, podemos determinar o valor dos disjuntores a serem instalados. Então, para o circuito 1, o valor do disjuntor é de 10 amperes. Por que 10 amperes? Bom, se a gente verificar um pouquinho no início dessa aula, para o circuito 1, nós temos uma corrente corrigida de 6,52 amperes. Eu vou colocar aqui 6,52 amperes. Esse daqui é o valor da nossa corrente corrigida. Então nós temos 6,52 amperes, que seria a corrente do circuito corrigido, né? Para o circuito 1, nós temos aqui a corrente de 12,25 amperes. Essa corrente de 12,25 amperes corresponde à corrente do cabo. Então a gente pode colocar aqui 12,25 amperes, né? Então, aqui a gente pode fazer o seguinte esquema aqui.
corrente do circuito, e aqui a gente pode colocar corrente do cabo, né? Então, o circuito 1 nós temos um disjuntor de 10 amperes, o disjuntor de 10 amperes ele protege o circuito, a corrente do circuito ela é inferior à corrente do disjuntor, a corrente que o cabo suporta ela é superior à corrente do disjuntor, está em conformidade. Circuito 2, 16 amperes. A corrente do circuito 2 corrigida ela é de 13,5 amperes. Essa é a corrente do circuito 2 já corrigida, 13,6 amperes. A corrente do circuito 2 é 16,8 amperes. 16,8 amperes é a corrente corrigida do circuito 2 para o cabo. Então aqui mais uma vez a gente tem a consistência. O disjuntor 16 amperes. Qual é a corrente do circuito? A corrente do circuito é 13,5. Tem que ser inferior à corrente do disjuntor? Tem que ser inferior à corrente do disjuntor. Porque se a corrente do circuito for superior à corrente do disjuntor, o disjuntor vai desarmar. Então aqui está adequado. A corrente corrigida do cabo, 16,8. A corrente do cabo tem que ser superior à corrente do disjuntor? Tem que ser superior à corrente do disjuntor. Porque senão nós teríamos a corrente do cabo inferior à corrente do disjuntor, então o disjuntor não estaria protegendo o cabo. Circuito 3. A corrente corrigida do circuito 3 também corresponde a 13,5 amperes. Circuito 3, nós temos a corrente corrigida dos condutores ou dos fios de 16,8. Então, 16,8 está de acordo com o que a gente já analisou no circuito 2. E por último, o circuito 4. O circuito 4 nós determinamos 10 amperes. Para o circuito 4, a corrente corrigida é de 7,87 amperes. E para o circuito 4, nós temos uma corrente de 16,8 amperes para o condutor. Então, esse condutor, ele também conduz no máximo 16,8 amperes. Então, esses 16,8 amperes é a corrente máxima que o cabo pode conduzir, considerando o fator de correção de agrupamento. 16,8 amperes é a corrente do cabo. Tem que ser superior à corrente do disjuntor? Tem que ser superior à corrente do disjuntor. Porque se esse valor fosse inferior a 10, significa que o disjuntor não estaria protegendo o cabo. Se a gente analisar agora a corrente do circuito 4, a corrente do circuito 4 é 7,87. É inferior à capacidade do disjuntor. Tá certo? Tá certo. Porque se essa corrente fosse maior que a capacidade do disjuntor, o disjuntor ele ia atuar numa condição normal do circuito, sendo que o disjuntor ele só deve atuar se a corrente for maior que 10. Quando a corrente vai ser maior que 10? Quando houver uma sobrecarga ou um curto-circuito. Essa corrente de 7,87 vai elevar para um valor maior que 10 e vai desarmar o circuito, né? Então, pessoal, a gente dá por encerrado aqui mais essa questão. Até a próxima.